Bom dia, dando início ao nosso Café com Jesus. Que bênção o nosso dia de hoje. Nós vamos estar falando sobre a ação da Santíssima Trindade. Comecemos então. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia louvando a Ti, Senhor. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Em Deus, irmãos, o amor tem sentido. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda. Eu consagro, Senhor, a minha casa, a minha família, minha esposa, meus filhos. Consagro o meu trabalho, o meu dia. Querido irmão, consagra o teu dia hoje para Deus. Ele é o teu Senhor. Por isso, Senhor, eu consagro o meu dia a Ti. Eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, é assim, a gente consagrar nossa vida para o Pai, consagrar nossa vida ao nosso Senhor, nosso querido irmão, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. O mover da Santíssima Trindade com o agir da unidade. E diante desse agir, nós temos hoje a ação da Trindade. Obra da Santíssima Trindade, número 648. Então a ação é uma obra que a Santíssima Trindade ao agir. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Então, o nosso Deus, o mover dele no progresso, diante do pecado, a preparação de cada um de nós, o mover de Deus pelo amor que Ele tem por nós, por toda a humanidade, diante de um processo de mudanças, de transformação, o nosso Deus, Ele se coloca ao nosso meio. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo. Juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou. Está lá em Atos 2, versículo 24. Cristo, seu Filho, e desta forma, introduziu de modo perfeito sua humanidade. Então, diante da ação divina, a ação perfeita é a introdução da humanidade de Deus. Que nós temos ali um Deus que é humano e um Deus que é divino, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no sim da nossa Mãe Maria, na obediência dos profetas, na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho, como nós temos exemplos de vários filhos que não obedeceram, mas o próprio Deus se colocando, Ele nos dá um caminho perfeito. E de que forma? Se colocando no meio de nós, assumindo em si os nossos pecados, não convivendo diretamente nele o pecado, mas absorvendo para a vitória. Diante do pecado, o nosso Senhor, Ele combate o pecado. Ele arrebenta todas as correntes do mal. Diante de cada um, Ele nos ensina a viver a graça da santidade. Com o seu corpo na Trindade, Jesus é divinamente revelado, Filho de Deus, com o poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade. Então, diante dessa santidade, o nosso Deus nos apresenta que a morte não para
não termina ali diante de um Filho de Deus. O Filho de Deus não conhece a morte eterna, conhece a vida eterna. Então, quando nós morremos, nós não morremos, nós vivemos. Porque nós cremos, todo aquele que crê no Senhor, ele não está morto, ele está vivo e na vida eterna. E Jesus confirma isso ressuscitando. Então a ação da Trindade, a ação de Deus, do Pai, do Espírito Santo, é quando o mover de Deus, a ação dele ressuscitando, o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, a humanidade sendo agraciada pela santidade, para que sede santo como eu sou santo. Então ser santo é viver a graça no dia a dia, permitindo que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha agir de modo ativa no nosso coração. Em Romanos 1,4, São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Então quem morre com Cristo, vive com Cristo. Vamos ler a carta de Romanos, onde que Paulo nos apresenta. Romanos 1, versículo 4. Vamos ler desde o começo. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura. Olha aqui, irmão, Deus prometeu. O nosso Deus é um Deus que cumpre o que Ele fala. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quando a carne, que segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos, e de qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência à fé, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Todos nós somos chamados, irmão, a ser santo, a nos unirmos com Cristo, a viver a graça da santidade do nosso Senhor, segundo o Espírito de Santidade. Falando ali da descendência de Davi, a plenitude do amor diante das leis, nós vamos ver isso daqui a pouquinho no Lectio Divino. Irmão, como que Deus é maravilhoso. Ele vai nos abraçando, vai nos envolvendo e vai direcionando a nossa vida. Diante do catecismo, diante do Lectio Divino do Evangelho do Dia, diante da Santa Missa, hoje a leitura nos fala de Davi. E nós vamos ver lá no Evangelho hoje falando isso. A plenitude diante da lei, diante dos profetas, diante do que Deus preparou para nós, o Senhor se coloca, sai do seu descanso e vem até nós. Então Deus não necessitava de um descanso. Ele necessitava que nós tirássemos um dia para Deus. Porque Deus não cansa, né, irmão? Mas Ele sai desse descanso para vir até nós. E aí Ele ressuscita, que é a ação divina no domingo. Então é a plenitude do amor diante da lei. É uma plenitude que Ele vem nos ensinar a viver a lei plenamente, colocando a verdade e a vida, o amor. Nós vamos ver daqui a pouquinho, irmão, é maravilhoso. Então, diante desse agir de Deus, diante da santidade que nos convida, coloca a mão no teu coração hoje. E diante desse momento de café com Jesus, vivificou a humanidade morta de Jesus e chamou o estado glorioso do Senhor. Querido irmão, para que eu e você entenda, a ação divina, a ressurreição, é para dizer para mim e para você, filho, filha, nada temas, nada pode parar um filho amado de Deus. Nada, nem a morte. A morte eterna para aquele que foi para o caminho eterno do inferno, né, irmãos? Uma palavra doída para muitos que não querem ir lá. Eu não quero. Eu renuncio, Senhor. Eu desejo estar unido contigo, porque o inferno é a ausência de Deus, irmão. É isso. Talvez a gente vive o inferno aqui porque está ausente de Deus. Mas una-se Ele aqui, com a graça, com a santidade. De que forma?
Viva o amor no teu coração, vivendo a graça, sendo orientado por Deus, no Evangelho de todos os dias, no catecismo quando estamos fazendo aqui, e na convivência com Deus na sua vida. Nós precisamos conviver com Deus. De que forma? No seu dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, no seu trabalho, com o irmão. É fácil? Não. Nosso Senhor disse que a porta é estreita. Mas nós vamos passar por lá. Nós precisamos nos dedicar e buscar e desejar essa santidade. Senhor, como o Senhor nos ensina aqui, essa carta que Paulo presenciou a tua graça, de estarmos unidos em Roma a viver essa santidade. Coloco aqui a sua igreja, coloco aqui, Senhor, a Igreja Católica Apostólica Romana, coloca o nosso Papa, coloca aquele que está lá hoje como a cabeça visível do Senhor, para orientar a humanidade. Derrama graça no coração deles também, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha mover no meio de nós, nos nossos padres, nas nossas comunidades, os párocos, os nossos bispos. Senhor, nós abrimos o nosso coração. E que toda essa graça venha cair agora no coração de todas as famílias. Diante desses irmãos da tua igreja, o direcionamento, como diz os teus ensinamentos, nossas famílias precisam estar alicerciadas no teu amor. Para que o último ataque do Satanás é nas famílias, Senhor. Que nós sejamos famílias de Deus. Que nós sejamos tua família, Senhor. Por isso que nós consagramos todos os dias. Porque nós desejamos e queremos a busca da tua santidade no nosso agir. Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Pai, Filho e Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso coração, de todas as famílias, da nossa comunidade, no nosso agir, no nosso falar. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Me veio uma voz assim: como vou viver esse amor se eu não tenho um pai, se eu não tenho uma mãe? Querido irmão, Deus não nos deixa órfãos. Ele é nosso Pai. Nos deu uma mãe, nos deu um irmão, nos deu uma família. Faça a tua família. Não olhe para trás. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça porque o nosso Deus vai te dar 100 vezes mais. Pai, filhos, irmãos. Crê nisso? Eu creio. Quem caminha com o Senhor, Ele te dá a graça merecida para teu agir, no teu proceder. Obrigado, Jesus. Um grande abraço, irmão. Que Deus abençoe.